Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez sob as bênçãos do nosso Pai, de Jesus e da espiritualidade maior que nos assiste e que nos dá essa oportunidade de estudarmos juntos. Hoje nós vamos abordar um tema interessantíssimo, que é a atração e a repulsão dos fluidos. Continuaremos falando dessas energias, falando um pouquinho do nosso perispírito, a fim de compreendermos aquilo que nos envolve, aquilo que acontece conosco no nosso dia a dia, e vamos responder a uma questão muito importante, que é: como podemos evitar a ação dos maus fluidos em nós, dessas energias deletérias, negativas, que por vezes podem nos perturbar, podem até nos adoecer. Então, nós estamos vendo que os fluidos, essas energias que estão no ambiente da nossa vida, e também que esses fluidos, essas energias produzidas por nós mesmos e pelos nossos irmãos, elas nos envolvem a todos. Então, uma pessoa, através do seu pensamento, da sua vontade, ela pode dirigir a sua energia sobre nós. E como então receberemos essas energias? Se forem boas, sentiremos sensações boas. Mas e se forem maus? O que devemos fazer? Allan Kardec vai nos explicar isso nessa matéria. E continuando com o estudo do nosso livro Educação Mediúnica, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós vamos ler aqui: o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo, pois, por sua expansão, põe o espírito encarnado em comunicação mais direta com os espíritos livres e com outros encarnados. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação direta, quando este, por expansão e por irradiação, mistura-se com eles. É, portanto, necessário que haja sintonia vibratória. É aquilo que conversamos. Os fluidos são energias da natureza ou irradiados por nós, encarnados e desencarnados, através do pensamento e da nossa vontade. O nosso perispírito, ele é de natureza fluídica também. Então é por isso que ele assimila com facilidade essas energias, né? É como uma esponja que absorve a água. Então logo ela se vê embebida, né, dessa água. O nosso perispírito é a mesma coisa. Ele absorve esses fluidos com a maior facilidade. Isso é natural. O perispírito, por sua vez, age sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios forem de natureza boa, o corpo sente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa. Se os fluidos maus forem permanentes e fortes, poderão determinar perturbações físicas. Interessante, né? Ambientes desajustados estão impregnados de maus fluidos, que são absorvidos pelo perispírito, assim como os miasmas pestilentos são absorvidos pelo corpo físico. Essa é uma parte muito importante para nós entendermos. O nosso perispírito é como se fosse essa esponja que eu disse. Então, e o nosso perispírito, lembre-se, é uma cópia fiel, fluídica do nosso corpo físico. O nosso perispírito, ele está ligado, sintonizado com o nosso corpo físico, molécula a molécula. Então, vocês vejam que a ligação é direta, é estreitíssima. Tudo que o nosso perispírito recebe de energia
automaticamente ele passa para o nosso corpo. Daí você se ressente. Se energias forem boas, você sente uma impressão agradável. Se for uma energia ruim, você sente uma sensação penosa, né? Desagradável, como ele explica aqui. E se essas energias que você recebe, se forem muito intensas, muito fortes e permanentes, como ele diz assim, constantes, você vai recebendo energia, se elas forem penosas, se forem energia negativa, você pode até adoecer. E adoece mesmo, né? Muitas pessoas são levadas aos consultórios médicos, aos hospitais, com sintomas que, depois de feitos os exames, está tudo normal. Não tem nenhuma causa física para aquele desconforto para a pessoa. Então a gente precisa entender que às vezes essas pessoas estão envolvidas com energias deletérias, ruins, né? E causam até doenças físicas, como ele diz aqui. Olha, as nossas crianças, por exemplo, elas são muito sensíveis. Quantas mães, né, os nossos avós, não levaram essas crianças para serem benzidas no seu tempo? A criança está com mau olhado. Isso era muito comum na minha época, né? No meu tempo de menino, que não é de hoje. Mas naquela época, e ainda hoje, né? Hoje se leva ao centro espírita, né? A pessoa não está bem, ou uma criança também leva lá, ela toma um passe espiritual, renova essa energia espiritual, então ela normaliza, ela fica bem. Então, mas isso acontece e muito. Tem pessoas que chegam a ser hospitalizadas em função dessas energias muito pesadas. A pessoa está carregada. Então, por isso que é importante fazermos oração, é importante a gente tomar um passe de vez em quando para renovar essas energias espirituais. Não podemos esquecer que a irradiação fluídica, quer seja expressa através de palavras, de ações ou não, nem por isso deixa de existir e atua sempre no meio onde é produzida. O pensamento produz um tipo de efeito físico que reage sobre o moral da pessoa. O homem o sente instintivamente, visto que procura reuniões homogêneas e simpáticas nas quais encontrará novas forças morais. Às vezes você está se sentindo naquele baixo astral, você está meio deprimido e não sabe, angustiado, não sabe de onde vem a causa, você não entende. E aí você fala, eu vou no centro espírita, porque lá eu vou tomar um passe espiritual, vou me cuidar e, se Deus quiser, vou melhorar. E melhora mesmo, porque à medida que você toma o passe espiritual, renova essas energias no seu perispírito e automaticamente no seu corpo físico. Daí a pessoa sai de lá com aquela sensação agradável, sai mais tranquila, né, mais serena, sentindo um bem-estar. Ela renovou as suas energias. Eis a pergunta fundamental. Como, pois, evitar a influência dos maus fluidos e das más pessoas? O meio é muito simples, pois depende da vontade da própria pessoa. Os fluidos se unem devido à similitude de suas naturezas. Fluidos dissemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e maus fluidos. À invasão dos maus fluidos é preciso, pois, oporem-se os bons fluidos. Eis a resposta. À invasão dos maus fluidos em nós é preciso, pois, oporem-se bons fluidos. E como cada um tem no próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, carrega consigo mesmo o remédio, criando forças repulsoras às más influências. O perispírito é, portanto, uma couraça que é preciso que se dê a melhor têmpera possível. As qualidades do perispírito são proporcionais
a da alma. É então necessário trabalhar pelo melhoramento próprio, porquanto são as imperfeições da alma que atraem os maus fluidos. São as nossas imperfeições que dão brecha, né, para que essas energias negativas nos atinjam. Então, vejam a resposta dos nossos irmãos espirituais, né? Aos maus fluidos, precisamos opor os bons fluidos. E como nós, criaturas de Deus, temos essa capacidade de gerar energias em nós mesmos por meio do nosso perispírito, por meio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós estamos com o remédio em nós mesmos. Então, se você não estiver se sentindo bem, estiver angustiado, angustiada, estiver se sentindo triste, faça uma prece, tenha fé. Você vai ver que você buscando Deus, você lendo uma página edificante, né, que enriquece, que nos fortalece o moral, você vai ver que as nossas energias começam a mudar. Então, as energias negativas nós vamos opor energias positivas, com bons pensamentos, né, com oração, com fé. Então, é preciso ter força de vontade, é preciso querer melhorar. Então, desde que você se decida, você vence. Está em nós o remédio. Deus é misericórdia, Ele é amor, Ele é providência. Então, Ele providenciou isso em nós, colocando em nós a capacidade de autocura. Mas é preciso você prestar atenção. Você não acordou bem? Faça um prece, faça oração, né? Procure melhorar-se. Você desejando, você consegue, ok? Na parte B do nosso livro, temos o tema atração e repulsão, ainda envolvendo os fluidos, as energias que estão ao nosso derredor. Então, para entender, vamos ler aqui. Kardec deixa claro a importância do pensamento em nossas vidas. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera física ou corpórea. São os nossos sentimentos e pensamentos que nos colocam em sintonia com os espíritos. Daí a importância de vigiarmos nossos pensamentos para que possamos atrair bons espíritos e repelirmos os espíritos inferiores mal intencionados. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante de semelhança de sensações. Está no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na questão 484. Então vejam, meus irmãos, que os nossos sentimentos e pensamentos é que vão dar o tom, né, de você convidar para a sua companhia espíritos bons, se estiver com bons pensamentos, sentimentos elevados, mas isso numa constante na sua vida, tá? Ou vai acabar atraindo espíritos mal intencionados, inferiores, se você não tiver vigilância no seu pensamento. Se deixar levar por esse pessimismo, por essas notícias deprimentes. Se você mergulhar nesse mundo, daqui a pouco você está com depressão. E nunca uma pessoa com depressão está sozinha, né? Porque só ela está com pensamentos tristes, negativos, ela já está atraindo irmãozinhos de igual nível. Então, se ela está com um problema, vem um irmãozinho, ela passa até dois. Se ela está ainda atraindo mais espíritos negativos, aí vem mais.
Então assim, a gente tem que ser firme na nossa vida. Kardec perguntou aos espíritos se o homem pode se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal. E obteve como resposta o seguinte, abre aspas, sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Está na questão 467 do Livro dos Espíritos, capítulo 9 também. Então é a mesma lei de atração e de repulsão. Se você tiver pensamentos firmes, você afasta os maus intencionados, os maus espíritos, né? Agora, se você tiver em dúvida, se você tem prazer em fazer isso, em aquilo, em assistir isso e aquilo, que são coisas negativas, não tenha dúvida que a companhia também virá. Emmanuel nos explica, precisamos compreender que os nossos pensamentos é força, são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Então, quando nós pensamos, nós plasmamos, né? É a ideoplastia. Então, você tem essa propriedade, essa capacidade de criar imagens ao seu derredor. Então, quando nós pensamos em alguém, nós automaticamente plasmamos a ideia a imagem dessa pessoa ao redor da nossa aura, assim. Um espírito elevado, ele enxerga, ele vê, ele te lê. Então ele sabe se você está pensando coisas boas pela sua luz que você irradia, pelas cores da sua aura, que são belas, radiantes, né? Então eles percebem quando a pessoa tem um grau evolutivo mais evoluído ou não, de acordo com os tipos de pensamento que ela alimenta no seu cotidiano. Então, pessoas altruístas têm um perispírito, né, belo. Não importa a aparência física, mas o seu perispírito é luminoso, é leve, é brilhante. Enquanto que aquele que alimenta pensamentos constantemente no mal, nos vícios, né, só desejando coisas ruins, esse tem o perispírito opaco, quando não, né, escuro, sem luz, é pesado, atrai igualmente espíritos feios, espíritos pesados, mal intencionados, né? Então, de acordo com os nossos gostos, nossas tendências, lembra? A gente se une àqueles da mesma forma, dos mesmos tipos de pensamentos, de desejos. Se eu quero fazer o bem, naturalmente eu busco ou atraio pessoas que também desejam fazer o bem. Se eu quero fazer o mal, da mesma forma, eu busco lugares, ambientes e pessoas mal intencionadas, ok? Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Quando as pessoas se aproximavam do Chico Xavier, qual a sensação que elas nos relatam depois? Aquele ser de luz, ele irradiava amor, ou seja, energias sutilíssimas, leves, agradabilíssimas, né? Pelo seu espírito amoroso, caridoso, que ele tem, né? Ainda tem no mundo espiritual. Mas as pessoas, quando se aproximavam, muitas viam uma luz enorme, né? Que era a sua aura luminosa,
maravilhosa. Então, todos que se aproximavam se sentiam invadir por essas energias maravilhosas. Isso, né, demonstra como o que nós irradiamos, o que nós pensamos, o que irradiamos é o que pensamos, o que imaginamos. E o Chico sempre pensou com muito amor no próximo, com muito amor em Deus. Então é o nosso exemplo, né? Nosso modelo hoje. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Isso está no livro Roteiro, de Emmanuel, na página 120 e 121. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade. Os semelhantes se atraem. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Daqueles que pensam como pensamos. Tudo isso são palavras de Emmanuel, que estão nesse livro Roteiro. E ele continua. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas na nossa faixa de simpatia. Então nós nos atraímos. Por que dentro da sua família você se dá melhor com esse ou com aquele? É afinidade, é sintonia vibratória. Todos amamos os nossos parentes e familiares, mas às vezes temos até amigos com os quais nós nos sentimos mais à vontade, melhores, por causa dessa sintonia, dessas vibrações que nos atraem uns aos outros. Tem pessoas que nem precisa que a outra fale para ela o que está pensando, ela já lê, ela sente, né? Isso é o que está escrito aqui. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, o nosso desejo, gente, é tudo. Quando você deseja, como diz André Luiz, 50% já está realizado, porque você já plasmou, você já está a caminho do planejamento. Então, quando você deseja uma coisa, se for boa, ótimo, mas cuidado com o que você deseja, porque isso pode te comprometer com as leis divinas, porque quando a gente deseja, normalmente nós alcançamos. Não estou falando de coisas materiais, estou falando de energias, né, espirituais, estou falando desses campos de força. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da alma. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, no capítulo 8. Isso aqui é muito importante. Tem muitos irmãos e irmãs que gostam de programas de noticiários, né, que trazem muitas notícias ruins. Aliás, eles ganham mais, né, divulgando as coisas negativas do que as positivas. Isso é comércio, tudo bem, vamos entrar nesse detalhe. Mas esse tipo de programa, né, ele vai deprimindo a pessoa. A pessoa talvez ela sinta um certo prazer em acompanhar os noticiários, mas principalmente os que escandalizam a sociedade. Então, essas energias que adentram o nosso lar por meio desse aparelho maravilhoso que é a televisão ou o computador, elas são energias vivas e é um alimento
Porque o seu perispírito, ele assimila essas correntes negativas. E aquilo vai se acumulando nos tecidos sutis da sua alma. Você não percebe, mas daqui a pouco você está falando igual aquelas pessoas que você está assistindo. Se são pessoas nervosas, pessoas alteradas, pessoas revoltadas, você vai estar da mesma forma, porque aquilo vai aos poucos, vai te envolvendo e daqui a pouco você está agindo igual. Nem percebe, né? Mas aquele pessimismo, aquelas coisas desagradáveis, são coisas que só nos fazem mal. Então você também tem que filtrar o que é bom para você. Aquilo que não presta, procure afastar, procure não aceitar, não assimilar aquilo. Porque isso só vai fazer mal a você mesmo. Porque nós temos esse livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero para mim. Se eu escolho coisas degradantes, coisas negativas, eu vou viver assim, né? Se eu escolho coisas boas, edificantes, aí o astral é outro. O astral é maior, é melhor, certo? Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. É o que estou repetindo para a gente fixar bem. Se puder, né? Os médiuns, em qualquer região da vida, filtros que são de rogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que por toda parte respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Palavras de Emmanuel. Muitos dos que se perdem nos desvios do caminho, enveredando nas zonas escuras dos excessos, exclamam que atendem às fatalidades do mundo, mas amanhã estarão com Jesus. Continua aquele educador espiritual, Emmanuel, abre aspas, todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Está no livro Vinha de Luz, na lição 148. O mesmo autor espiritual completa seu pensamento em outra lição. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo divino, que é o seu corpo, em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele. Como trabalhador faminto de renovação que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Também está no livro Roteiro de Emmanuel. O que ele quer dizer? É que nós, espíritos criados por Deus e encarnados na Terra para cumprir nossas provas, muitas vezes expiações, mas também para progredir moralmente, às vezes nós escolhemos caminhos desviados do bem, achando que, não, depois eu melhoro. A pessoa tem a sua consciência e ela sente quando ela não está agindo bem, né? Por vezes alertado pelos seus responsáveis, seja mãe, seja pai, seja um familiar, um amigo, a pessoa é alertada de que não está agindo bem, mas mesmo assim ela fala, não, mas depois eu cuido. E aí se entrega aos vícios, aquelas coisas indignas e acaba se comprometendo com as leis divinas. Mas fala, mas depois eu cuido dessa parte espiritual. Ah, depois eu vou no centro espírita, depois eu procuro a igreja, né? Eu gosto de Jesus, então assim, mas continua naquela senda de equívocos morais. E a gente sabe, mais cedo ou mais tarde você volta para o plano espiritual. E muitos irmãos voltam assim comprometidos. Não deu tempo deles buscarem o apoio, o esclarecimento espiritual. Então, chegados no mundo espiritual, vão colher
aquilo que semearam. Se semear o mal, colhe o mal. Vão sofrer, mas nossos espíritos foram criados para serem felizes. Então Deus, em sua misericórdia, dará uma nova oportunidade a esse irmão, a essa irmã. E esse espírito vai sofrer até que se arrependa, que compreenda o que fez de mal e aceite reparar. Então, arrependido, ele é recolhido pelas equipes socorristas no mundo espiritual. Ali ele vai ser reorientado, vai ser preparado para a nova reencarnação. Então, nessa nova reencarnação, ele já vem com novos propósitos, com boas resoluções de superar, de reparar todos os males que cometeu, assim como desenvolver suas outras virtudes e qualidades. Então ele vai vir à Terra quantas vezes forem necessárias até ele se esclarecer, até ele se elevar moralmente. Aí sim, como diz aqui Emmanuel, esse espírito, ele alcançará o progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas, ou os mundos mais felizes. Então, mesmo esses irmãos que não acordaram para as suas responsabilidades, um dia eles terão que acordar, como espíritos eternos que são. Conforme os próprios espíritos, a lei de atração e repulsão que rege da estrutura atômica a todo o universo, nada mais é que uma modalidade da lei maior. Amai-vos uns aos outros. Eis a lei divina, lei pela qual Deus governa os mundos. Que lindo. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 11, questão 888A. É, portanto, a lei de amor, a lei maior, conforme Jesus nos ensinou, um guia para a nossa evolução, quando nos leva a amar ao próximo cada vez mais. Então vejam, meus irmãos, que a criação divina é uma criação de amor. O nosso Pai é amor. Então, Ele nos criou para sermos espíritos puros, felizes. Mas também, na sua lei de justiça, Ele dá a cada um segundo o seu mérito. Então, Ele não criou seres privilegiados. Esse vai ser o anjo Gabriel. Esse tem poder, tem luz, sabedoria. E esse vai ser o Tito. Coitado do Tito, né? Então, assim, não é assim. Ele criou tanto o espírito do anjo Gabriel como o espírito do Tito. Só que o anjo Gabriel, muito mais experiente, né, provavelmente bem mais antigo do que a minha criação, ele aproveitou as oportunidades e evoluiu moralmente, espiritualmente, alcançando esse patamar dos espíritos puros. E hoje ele trabalha com Jesus, né? Ele é um espírito abençoado de Deus, porque ele alcançou essa evolução moral. Eu vou ter as minhas oportunidades, assim como você está tendo a sua oportunidade. Mas aprendendo com os erros e aproveitando o desenvolvimento das nossas qualidades, nós vamos aos poucos nos gabaritando também, evoluindo. Um dia chegaremos como o anjo Gabriel. Não sei quantos séculos, milênios levará, mas o nosso espírito, ele é eterno, é imortal. Ele foi criado para ser puro, perfeito. Não como nosso Pai, mas a perfeição relativa. Então, é questão de tempo e de oportunidades aproveitadas. O nosso Pai nos criou para sermos perfeitos. E aqui é o que ele diz, com todo amor. Porque é o amor que perdoa, é o amor que dá nova oportunidade, é o amor que ampara,
que orienta. E nosso espírito vai recebendo tudo isso ao longo das suas existências. São oportunidades atrás de oportunidades. Mas até compreendermos essas leis divinas que nos regem, que nos governam, a lei de amor, que é a maior de todas, até compreendermos, a gente vai batendo cabeça, vai acertando e errando. Mas, enfim, estamos aqui para aprender. E, com a misericórdia divina, nós haveremos de chegar lá. Vamos amar, porque em tudo o amor rege. O amor é o caminho mais reto para a nossa felicidade, para a nossa luz. Então nós vamos ficando por aqui, meus irmãos. Espero que tenhamos alcançado a compreensão a respeito da responsabilidade dos nossos pensamentos, a responsabilidade que devemos ter com os nossos sentimentos, porque é isso que vai nos proporcionar uma vida melhor. Então quero agradecer novamente a companhia de vocês. Eu sei que é um assunto às vezes um tanto pesado, um tanto didático, mas eu tenho certeza que ele tem o seu valor. Por isso que nós estamos nessa empreitada, nesse desafio. Mas é com muito carinho, com muito amor que eu tento passar aquilo que aprendi nesses últimos 40 anos de mediunidade. E também quero deixar um abraço àqueles que estão expressando o seu apoio para o nosso humilde trabalho. Espero que estejam gostando. Acompanhe-nos pelo canal do Lar Ismael, para que a gente continue juntos e recebam de minha parte todo o amor, todo o carinho para você, minha irmã, meu irmão, que seus lares sejam abençoados, estejam envolvidos por esses espíritos bondosos, que você tenha força, coragem, paciência para vencer tudo na sua vida. Então fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.